Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias comigo no Salmo de número 1. O Salmo nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, no seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não se murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O ímpio não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, o perverso não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, para te prestar culto, ó Pai. Que nesta manhã, ó Pai, tu venhas a falar ao nosso coração, Senhor querido. Que tu venhas, ó Pai, querido, encher o nosso coração da tua palavra, da tua mensagem, ó Pai. Que essa mensagem faça diferença em nossas vidas, ó Pai. Que ela venha, ó Deus querido, suprir aquilo que precisamos e necessitamos, ó Pai. Tu bem conheces cada coração, ó Pai. Derrama a tua graça, a tua bênção, Senhor. Fala conosco nesse instante, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, este salmo que eu escolhi para meditamos nessa manhã é um dos salmos mais conhecidos que temos. Confesso que toda vez que eu leio, lembro de uma pessoa muito querida e que muitos conhecem, Reverendo Miguel Orlando de Freitas. Ele tinha esse salmo decorado. Quantas vezes, saindo com ele, pude ouvi-lo falar desse salmo, e cada vez era uma mensagem diferente. E o mais me impressionava no começo da minha carreira cristã era ver aquele homem poder falar daquele salmo sem sequer abrir a Bíblia, citá-lo de cor e falar e decorrer sobre ele de uma maneira em que a gente sentia que realmente era Deus falando. E eu gostaria que nessa manhã nós também sentíssemos que não é apenas uma pessoa falar, mas é Deus falar aos nossos corações. Deus falando, Deus agindo, Deus atuando. O verso 3 desse salmo nos mostra uma verdade muito interessante. Ele diz que o homem, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. E eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã nisso, que nós, homens, nós, filhos de Deus, somos como uma árvore. A Bíblia, ela utiliza muitas figuras de linguagem, especialmente metáforas, para expressar princípios espirituais, princípios bíblicos, como este, comparando nós, homens, como uma árvore plantada junto a águas, junto ao ribeiro, junto à corrente de águas. Que nós estejamos nessa manhã pensando aonde nós estamos plantados. Esse é o tema da nossa mensagem. Aonde nós, homens, nós, filhos de Deus, nós comprados com o sangue de Jesus Cristo, estamos plantados.
que nessa manhã estejamos pensando nisso. Pensando em que solo, em que terreno estamos plantados, estamos firmados. Que cada um de nós estejamos realmente com essa visão nessa manhã. A vida e o crescimento é utilizado dando ênfase a uma árvore. A Bíblia usa uma árvore para nos mostrar como é a vida e o crescimento. A Bíblia nos mostra nesse salmo, nessa metáfora, dessa árvore, ela nos mostra como deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso crescimento. Que sejamos realmente pensando nisso. A natureza da árvore, por si só, não garante sua sobrevivência e produtividade. Simplesmente uma árvore não se garante sozinha. Ela precisa de algo a mais para sobreviver, para crescer, para dar frutos. E assim a nossa vida cristã. Os simples fatos de aceitarmos Cristo não nos garante sobrevivência nessa carreira cristã. É necessário que olhemos e enxergamos isso para nós darmos fruto, para uma árvore dar fruto. Ela precisa estar plantada no terreno adequado. Ela não pode ser plantada em meio a espinhos, em meio a pedras, num pântano, porque se for assim, as suas raízes não vão poder se fixar direito. Virá o vento, virá a tempestade, e essa árvore será arrancada. Assim nós podemos ver que o simples fato de uma árvore estar ali, plantada, não garante que ela vai sobreviver. O simples fato de aceitarmos a Cristo não garante que vamos sobreviver nessa carreira cristã. Quantas pessoas nós conhecemos que já ingressaram nessa carreira que hoje, infelizmente, não estão mais. Por quê? Provavelmente o solo em que ela fixou as suas raízes não dava sustento para que ela continuasse. Que nós possamos hoje, nessa manhã, estarmos pensando aonde estamos plantados. O ambiente em que nós estamos plantados, o ambiente que nós vivemos, ele é importante na medida em que é esse ambiente, é esse conjunto de coisas que esse ambiente vai nos oferecer, é que vai nos conduzir a uma vida produtiva. É como uma árvore plantada em meio a espinhos, em meio no pântano, em meio a pedras, não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir dar frutos, não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é dar frutos. Uma árvore só pode dar fruto quando ela está plantada no ambiente correto, plantada à corrente de águas. Aí sim ela vai crescer. Aí sim ela vai o que? Produzir frutos. Ela vai ser uma árvore linda aos olhos, com galhos, folhas, frutos, flores. Que nós possamos realmente olhar isso e começarmos a pensar aonde nós estamos plantados. A garantia de sobrevivência e de crescimento, firmeza e produtividade de uma árvore é o solo em que ela está plantada. E a garantia da nossa sobrevivência também é o solo que estamos plantados. Aonde nós estamos plantados? Quando a semente ela é lançada ao solo,
ela germina. Ocorre um nascimento, um crescimento. Um crescimento para cima, mas também esse crescimento dessa árvore, dessa semente, não é só para cima, mas também para baixo. O crescimento para baixo é algo que ninguém percebe, mas se não houver esse crescimento para a parte de baixo, a árvore não vai sobreviver, porque o crescimento para baixo é as suas raízes. São suas raízes que vão o quê? Dar sustento ao caule, aos galhos, às folhas, ao fruto. É essa raiz que vai dar sustento. E é essa raiz que dá sustento à nossa vida espiritual. Qual é o solo que estamos fixando as nossas raízes? Pois é as raízes que garantem firmeza. É raízes que garantem nutrição. Como nos diz Isaías 40, 24. Esse texto nos diz o seguinte: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secaram quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Quer dizer, se as nossas raízes não estiverem fixadas, plantadas no solo adequado, qualquer vento, qualquer coisa vai nos arrancar, vai nos afastar, vai nos tirar da presença de Deus. Raízes plantadas em solos férteis, como uma árvore. Nós não, muitas vezes, nos preocupamos com a aparência, com aquilo que aparece, com aquilo que os homens veem, mas não nos preocupamos com aquilo que ninguém vê, que é as nossas raízes. Se as nossas raízes não estiverem sadias, não estiverem bem cuidadas, não estiverem bem fixadas, qualquer coisa, qualquer vento pode nos tirar dessa carreira cristã. Entretanto, as nossas raízes são valores, práticas vistas apenas por Deus. Ninguém consegue enxergar as raízes de uma planta, mas é ela que sustenta aquele tronco bonito, aqueles galhos, aquelas folhas tão verdes, tão viçosas, tão bonitas aos olhos, aquelas flores maravilhosas, aquele fruto que nos alimenta muitas vezes. Nós enxergamos isso, mas a garantia de tudo isso são as raízes. Raízes bem alimentadas, raízes bem fixadas, raízes que são fixadas em solos férteis, junto à corrente de águas, raízes em que pode tirar desse solo os seus nutrientes, a água que necessita para sobreviver, para a sobrevivência daquela árvore. E eu pergunto a cada um de nós nessa manhã, como estão as nossas raízes? Como estão as suas raízes, meu irmão? Como elas estão? Raízes, no nosso dicionário, quer dizer um substantivo feminino, órgão que fixa a planta no solo, ou absorvendo dele água e sais minerais. Assim é as raízes. É elas que garante a sobrevivência, a existência de uma árvore. Sem ela, não há vida. Uma árvore pode perder seus galhos, suas folhas, seus frutos, mas ela pode ressurgir, porque suas raízes estão bem fixadas, suas raízes estão
em solos em que ela consegue tirar o seu sustento, para que ela possa renascer de novo, florescer de novo. As nossas raízes têm que estar fixadas em solo que pode nos garantir que mesmo nas maiores dificuldades, nós vamos ter raízes firmes, fortes, que podem nos manter firmes, manter-nos seguras. No Salmo 92, versos 12 a 14, nos diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Quer dizer, as nossas raízes têm que estar fixadas em Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é esse livro, a Bíblia, e que muitas vezes não damos o devido valor. No tempo em que eu dei aula na classe de catecúmenos, tinha uma matéria chamada Revelação, que falava da Bíblia, da importância desse livro, que nós, professores, tínhamos que passar aos nossos alunos a importância desse livro, a importância que esse livro tem na vida de um cristão. E cada vez que eu dava essa aula, eu descobria que eu estava cada vez mais falho, que eu tinha que me dedicar mais a esse livro, que as minhas raízes tinham que estar mais fixadas neste livro, nas verdades desse livro, porque senão eu não ia resistir. E quantas batalhas eu travei. E eu posso dizer aos irmãos que só pude vencê-las porque as minhas raízes estão sendo fixadas neste livro, estão sendo fixadas na palavra de Deus, estão sendo fixadas na casa de Deus. Nesse tempo de pandemia, o que mais me doeu foi aquele tempo em que nós não podíamos vir à igreja. Mas todo o primeiro domingo em que eu vinha para a igreja, gravar, pregar, para mim, era uma alegria imensa, porque eu ia poder entrar na casa de Deus. Eu ia poder entrar na casa do meu Pai. As minhas raízes estavam ali firmes, mesmo não podendo vir. As minhas raízes estavam fixadas na palavra de Deus. É assim que tem que ser a nossa vida. Se não for assim, não iríamos resistir. Se a nossa raiz não estiver fixada na palavra de Deus, se nós não cultivarmos isso, se nós não entendermos que a palavra de Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso caminhar, que as nossas raízes têm que ser fixadas nessas verdades que a palavra de Deus nos ensina, não vamos resistir. O exterior é importante, sim, mas o interior é imprescindível. Sim, o tronco, os galhos, as folhas, as flores, o fruto, para uma árvore é importante, sim, mas as suas raízes são imprescindíveis. É algo que não se pode ficar sem. E eu digo, meus irmãos, que as nossas raízes têm que ser cultivadas na casa do Senhor, como diz o Salmo 92. Nós temos que plantar, que fixar as nossas raízes na casa do Senhor, na palavra de Deus, para que possamos
sobreviver. Jó, no capítulo 29, ele nos diz algo muito importante. Jó 29, versículo 19, nos diz o seguinte: a minha raiz se estende até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Todos nós conhecemos a história deste homem, Jó. E quando ele diz que as suas raízes se estendem até o manancial de águas, ele quer dizer que as suas raízes estão fixadas num solo fértil. As suas raízes estão fixadas em Deus. Em meio a tudo aquilo que ele passou, ele estava firme, porque as suas raízes estavam fixadas em Deus. E estava se estendendo, caminhando cada vez mais para a direção da palavra de Deus, do ensinamento de Deus. Por isso, sim, ele pôde resistir. Por isso, sim, ele pôde sobreviver. As raízes de um cristão têm que estar fixadas, firmadas na palavra de Deus. As raízes de um cristão têm que estar sendo estendidas na direção de Deus, na direção da casa de Deus, na direção da palavra de Deus, para que ele possa tirar o sustento que ele precisa na hora mais difícil que tiver. E assim foi com Jó. Se não fosse assim, ele não teria resistido. O capítulo 42 de Jó nos mostra bem isso. Nos mostra que Jó perdeu tudo, todos os seus bens, tudo foi perdido. Mas o capítulo 42 nos mostra que as suas raízes não estavam perdidas. As suas raízes continuavam firmes, fixadas em Deus. Jó 42, capítulo 5 nos diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para este homem chegar ao ponto de dizer isso, é porque as suas raízes estavam firmadas em Deus. Em meio a tantas dificuldades, a tanta dor, a tanta tristeza, ele pôde sobreviver. Ele pôde dizer a Deus que ele só o conhecia de ouvir falar, mas que tudo aquilo que ele tinha passado levou ele a estender mais e mais as suas raízes em direção de Deus e o levou a contemplar pela fé o Deus que o tinha criado, o Deus que o estava sustentando. As suas raízes firmadas em Deus é que irá te dar força, que irá te sustentar, que irá realmente te revigorar no momento em que você precisar. Mesmo quando tudo parece estar perdido, se tivermos raízes em Deus, há esperança. Mesmo que tenha, mesmo ainda que seja só um pouco de farinha que nós temos, mesmo que seja somente um pouquinho de azeite, mesmo que seja somente 2 peixinhos e 5 pãezinhos para alimentar a multidão, creia somente que o milagre vai acontecer. Porque se as suas raízes estiverem firmadas em Deus, não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, as circunstâncias, Deus vai atuar, Deus vai agir e o milagre vai acontecer nas suas vidas. Como estão as suas raízes?
aonde elas estão sendo plantadas e firmadas. O que realmente está garantindo a sua sobrevivência. Que você esteja aí nessa manhã pensando nisso. Aonde estamos plantados? Como estão as nossas raízes? E o que está garantindo a minha sobrevivência? Que possamos realmente crer que não importa o que aconteça, não importa se o que temos é pouco demais, mas nas mãos de Deus, tudo pode se transformar em milagre. Veja o que Ele fez com o azeite da viúva, apenas um pouquinho, e Ele o multiplicou. Veja o que Ele fez com aquela multidão imensa, com fome, apenas 2 peixinhos e 5 pãezinhos, Ele alimentou. Que possamos realmente crer, se as nossas raízes estiverem firmadas na igreja, firmadas na palavra de Deus, se as nossas raízes estiverem se estendendo para Deus, nós vamos ser vitoriosos, vamos viver um milagre como Jó viveu em sua vida. Oremos. Glorioso, eterno e sublime Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, nos guiado, ó Pai. Senhor, que possamos, pela Tua graça, Senhor, firmar as nossas raízes na Tua igreja, na Tua palavra, em Ti, ó Deus, nesse solo fértil, Senhor querido, que as nossas raízes possam se estender cada vez mais profundamente, para que possamos ficar cada vez mais firmes, para que nada venha, Senhor querido, a nos abalar, mas que possamos realmente crer, Senhor querido, que o Senhor é que sustenta, que as nossas raízes estão firmadas em Ti, ó Deus. Dá-nos, ó Pai querido, a graça, Senhor, de termos raízes firmadas em Ti, firmadas na Tua palavra, Senhor querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.